O Senhor me pediu para tratar hoje eu posso dizer esse texto, esse tema, que vai ser falado hoje aqui sobre regeneração. Melhor dizendo, eu me recordo de alguns momentos já ter pregado sobre isso, até em seminário explicado o que esse termo, na verdade, pela Escritura, quer nos ensinar, ele quer e deseja significação. Lembrando a igreja que a regeneração está entre um dos passos para a salvação de Cristo, é uma exigência, uma ordenança dele, e muita coisa aqui nessa igreja vai ser tratada a respeito disso. O pastor, eu queria dizer aos irmãos que a gente tenta honrar diretamente o pedido do Senhor de trazer de púlpito aquilo que, na verdade, ele entende e compreende que todos que estiverem aqui vão precisar ouvir. Então, não é diferente de outros cultos que a Igreja Sinal com a Fé vem honrando na presença do Senhor. Então, voltando para aquilo que eu falava, há muita coisa a respeito disso para ser entendido e compreendido a nível de regeneração, que para vocês pode também representar transformação, tá bom? Não que seja igual, mas para você entender melhor. Mas é uso de termo e busca de significação doutrinária pelas Escrituras, tá? Há um problema em torno desse termo, porque é compreensão da grande maioria que regeneração como transformação se deve à experiência de um homem com a sua mudança de hábito, condição social, econômica, intelectual. Eu digo que é conceito de quase todos os evangélicos, de que quando nos referimos sobre transformação ou tratamos transformação, segundo as Escrituras, nós estamos querendo narrar, testemunhar a experiência de um homem, a experiência dele com a fé, que o condicionou a uma mudança não só de nível intelectual, social, econômica, etc, etc. Digo, com uma condição puramente materialista. Tá? A questão aqui é essa. É isso mesmo que essa palavra quer dizer biblicamente falando? Não. Regeneração, ela não trata e não retrata o homem, como também a sua condição material e humana. Eu vou falar para vocês aqui hoje o que na Bíblia quer dizer sobre a regeneração, o que na verdade se ensina regeneração. Mas como disse aos amados irmãos, a minha preocupação hoje aqui primeiro é identificar essa doutrina da renovação. Até recentemente na rua, para a gente fazer aquelas indagações sobre política dentro da igreja, muitas pessoas ali, no momento em que nós interrogávamos, elas, para quererem justificar a política dentro da igreja, querer dar moral para essas igrejas, elas diziam a nós ali, de que essas igrejas recuperavam pessoas. Até teve uma lá num momento que apontou um dedo para um lá e disse que ele tinha saído das drogas, que ele tinha melhorado a sua vida, de que ele tinha recebido emprego às custas deste investimento, do que a igreja fez por ele e as instituições fizeram por ele. A pergunta realmente é esta: a regeneração é isso? Porque esse é o pensamento que eles guardam. Eu quero saber se é essa regeneração que Jesus exige do homem para a salvação, que dê a ele melhoria de vida e vida material, ok? Então, volto a dizer, grande parte das pessoas se sensibilizam por essa doutrina de renovação. Renovação espiritual, renovação moral, até mesmo condicionamento econômico e social. Os irmãos entenderam o que eu falei aqui? Amém ou não? Só que, biblicamente falando, transformação e regeneração messiânica não quer dizer nada com isso. Tá? Então, frisando aqui, é erro pensarmos que Jesus desceu aqui, nesse mundo, para cumprir messianismo, dentro de uma visão redentiva que garanta ao homem, esse tipo de transformação. Uma transformação que esteja reduzida
em contextualização material. Quando a gente fala contextualização material, quer dizer o seguinte: uma transformação que dependa de imposição material ou esforços humanos. A matéria não é instrumento de testemunho. Então isso vai ser tratado com vocês aqui. Eu digo a matéria no sentido materialismo. Como falei aqui, não depende do que o homem dispõe de si mesmo ou daquilo que ele possui. Transformação não vem disso. Então é errado pensarmos que a transformação de um homem necessite dos seus esforços, como também de sua imposição material. A tentativa fútil dele comprovar que essa transformação com Deus venha por meio de situações de melhoria de vida intelectual, reforma moral, esforços ascéticos, melhoria social por emprego, avanço tecnológico, estratégia econômica, estratégia política, tratamento psicológico, e inclusive técnicas religiosas que surgem de um positivismo mental, até mesmo esoterismo em algumas circunstâncias e correntes de pensamento teológico. Ok? E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui são confusos a respeito. Que diríamos que você talvez chegaria a se sentir convencido quando você se deparasse com uma pessoa que alegasse transformação com Deus e lhe apresentasse esses elementos que eu narrei aqui, que eu não vou novamente ler. Mas é importante deixar claro, para falar de regeneração, nós não precisaremos de nenhum desses instrumentos de alegação, de ofício humano. Porque a regeneração não se apoia em contextualização material. Você não a define, você não a testemunha pela aparência. E muito mais também por influência, por poder aquisitivo, por empoderamento moral. Então, muita coisa para se falar sobre a regeneração que são importantes para garantir a todos aqueles que estão aqui essa verdadeira fé. A fé que procede, que surge e está proporcionada diretamente do chamado desse Deus. É muito triste saber que nesse momento a igreja do Senhor, a igreja do Cristo, que Ele pagou com a vida para uma experiência redentiva, ou garantir experiência redentiva aos homens, esteja sendo procurado pelos homens por certas melhorias de circunstâncias da vida. E não isso, para um encontro com Jesus verdadeiro, que está bem acima e mais profundo e diferente de tudo. Amém, Jesus? Então, obviamente, pode te realizar, pode trazer a você o contentamento, pode trazer a você a satisfação, mas não salva. Mas não salva. Começando pela essa visão de filantropia dentro da igreja. Não confunda regeneração com ressocialização. Você preparar e educar o indivíduo para que ele tenha certas atividades em sociedade do que abrange cultura, política, vida social, trabalho, emprego, etc, etc, vida intelectual, não confunda isso com o evangelho. Quem trouxe isso para o nosso país e para o mundo foi o calvinismo. Lembrando que quem pagou e financiou Lutero e Calvino queria garantido por eles essa doutrina para sustentar e condicionar a sociedade a uma nova ordem mundial que tinha posicionamento político e industrial. Essa doutrina da renovação, ela não foi criada, ela não foi programada para esses fins, para que Jesus realmente seja confirmado na vida das pessoas, mas para que a igreja se tornasse um local da bênção, um lugar aonde as pessoas pudessem entrar em busca de novidades e melhorias de perspectiva de vida, o que se tornou essa visão industrial e política que nós estamos hoje, tanto que é base de campanha eleitoral e também alegação e ênfase daqueles que incentivam política dentro da igreja.
de que Deus tem que governar por um presidente, que eles acreditam que tenha sido eleito por ele, que vai garantir à igreja o que é a estabilidade das instituições, e inclusive também a perspectiva econômica e política desse país. Então eu não estou falando besteira aqui para você. São doutrinas calculadas e programadas com visão puramente materialista e terrena. E não pode ser confundido com o evangelho, com aquilo que o nosso Senhor desceu aqui nesse mundo para pregar. Se você se apoia para se dizer cristão naquilo que você possui como bem material e demonstra ou representa ser por intermédio dos seus próprios esforços, você não tem evangelho na sua vida, você tem uma religião. Você não é cristão, você é um religioso. Por isso que você precisa comprovar existência entre os homens, porque você depende disso para alimentar o teu ego e inclusive essa crendice de achar que você realmente tem Deus na tua vida, porque não são elementos sustentáveis para se confirmar Cristo na tua vida.